Olá, bom dia. Nós vamos começar uma manhã educadora aqui com o professor André Pestana, do Rio de Janeiro. Já estamos no ar, ajustando os equipamentos. Em breve nós vamos iniciar essa reflexão. A reflexão de hoje é sobre gestão. Nós vamos falar alguns pontos da gestão. O professor André já está entrando. Isso. Isso, bom dia. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Então, André, vamos viver esse momento aqui de manhã educadora. Estamos iniciando essa série, né, André, de manhã educadora. É, já tem o Leonardo aí entrando. Leonardo, um grande professor de geografia, parceiro. André, eu queria que você apresentasse um movimento, né, que a gente está fazendo essa parceria, o Movimento Educação em Movimento, que é um parceiro do Movimento Educação é o Alvo. E também que você pudesse se apresentar aí, porque esse vídeo vai ficar nas plataformas, vai para o YouTube. É, se apresenta aí para a galera e depois eles vão entrando. Pronto. Bom, primeiro, bom dia, Paulo. Mais uma vez, muito obrigado pela confiança, pela parceria. Bom dia a todos que começam a acessar. Bom, o que acontece? A questão da parceria, né? Nós temos aí o Educação em Movimento, que é o canal que eu estou à frente. Você tem aí o Educação é o Alvo, que na verdade, além do canal, é uma proposta, né, de levar uma nova ressignificação desse trabalho, né, da gestão na educação para todo o Brasil. E a gente atravessa um momento que, de fato, é um momento de colaboração, é um momento de parceria, porque a partir dessa união de experiências e de competências, inclusive hoje a gente vai falar sobre gestão do conhecimento, passa muito por isso, é que nós vamos conseguir atravessar esse momento e ajudar as instituições de ensino, até porque esse é o nosso alvo maior, né? Sim, Auxiliar as instituições para que elas possam atravessar esse momento, que é um momento muito delicado, muito desafiador, a partir da experiência que você já reúne de tantos anos à frente de instituições de ensino, eu e outros parceiros também, cada um na sua área de atuação, né? E já no caso do canal Educação em Movimento, né, que eu estou aproveitando a oportunidade para começar a divulgar, né, ele tem um papel específico que é o de levar esse estoque de experiências, né, na área de gestão, do marketing, da administração, da gestão corporativa das instituições para dentro das escolas, para que elas possam também promover essa reflexão, agregar valor com parceiros, como é o seu caso, que possui uma determinada experiência numa outra ponta. Então há uma somação de esforços, onde o que nós pretendemos é entregar às instituições de ensino e ajudá-las, até porque a nossa razão de ser e de existir são as escolas, são as instituições de ensino, é a educação. Então é um momento que a gente precisa dar as mãos, né? Estamos juntos, avante, adiante, vamos juntos e vamos atravessar juntos esse momento, né? sim, perfeito. É, André, uma das questões mais profundas desse tempo da pandemia é como equacionar a gestão do conhecimento numa temporalidade diferente. Né? Nós estamos vendo que agora a escola está remota, o ensino está híbrido e as escolas talvez não se prepararam para essa gestão do conhecimento tal qual ela vem se dando. Eu queria muito te ouvir como você infere, como você entende esse momento de gestão do conhecimento. Olha, a gente precisa fazer também uma avaliação do seguinte: quando a gente fala da gestão do conhecimento por parte das instituições, a gente está falando do capital intelectual dessas organizações, né? O que é esse capital intelectual das organizações? São as pessoas, seus conhecimentos, suas experiências, suas aptidões. Quer dizer, fazer gerenciar
esse manancial significa simplesmente você ter um olhar estratégico sobre um principal ativo, que é o conhecimento. Aí, bom, mas o que eu estou querendo dizer na prática com isso? Eu acho que a gente tem que fazer duas reflexões. A primeira, no âmbito da gestão, identificar que nós temos uma cultura que precisa ser revista. Estou no âmbito do conhecimento, no que tange aos nossos pares, aos nossos colaboradores, aos educadores. Na perspectiva do ensino, a gente caminha já ao encerrar, porque uma coisa depende da outra, né? Eu sei que fica um pouco didático, é vício de professor, né? Nós somos didáticos por É, natureza, né? Mas vamos lá. Então, o que acontece? Como eu disse, a gestão do conhecimento para as organizações está diretamente ligada a esse capital intelectual. Quem forma esse capital intelectual são as pessoas que estão dentro das instituições. Culturalmente, como é que nós, diretores, no tempo e no espaço, salvo honrosas exceções, nós trabalhamos com a nossa equipe. Se fulano era bom na secretaria, ele ia morrer na secretaria. Ele ia criar raiz naquela cadeira e ninguém tirava ele mais de lá. Se o fulano era bom no financeiro, ele ia ficar lá no financeiro, ia morrer ali e ninguém tira ele de lá. Então eu não conseguia nem gerar uma certa movimentação de tal sorte que eu pudesse substituir aquele funcionário num período de férias ou numa questão específica de um afastamento, porque não tinha outra pessoa que fizesse tão bem quanto ele. Mas por quê? Porque ele entrou ali naquela escola 20 anos atrás, atuando na secretaria e vai morrer ali. Quando ele fizer 30 anos, 50 anos, 200 anos, ele vai morrer ali sem nunca ter passado por outros setores. Isso configura o quê? Um desalinhamento com essa visão do que é o conhecimento corporativo, que é o conhecimento capital intelectual da instituição. Por quê? Porque eu preciso promover nas pessoas o desejo, o sentimento de querer aprender, de querer multiplicar esse conhecimento, de gerar esse capital intelectual. Um outro ponto é a importância de nós aproveitarmos esse estoque de experiências que aqueles que já têm um determinado caminho percorrido, uma estrada, né, possuem e podem contribuir para a instituição. A gente precisa compreender, e eu insisto muito nessa colocação, que a gente não vai desenhar o futuro, preparar o futuro ignorando o passado. É preciso olhar para trás, entender qual foi a nossa caminhada, ouvir as pessoas, ouvir os nossos pares, e isso nós temos do nosso lado no dia a dia. Bom, entendido essa percepção via organização, vamos para a questão do conhecimento na sua aplicação formal, no sentido de como conduzir. Olha, esse modelo híbrido na educação básica, ele precisa, na minha visão, como pai, como educador, como profissional da educação, eu entendo que isso ainda tem que ser muito aprofundado. Eu acho que fazer um corte vertical e simplesmente atravessar e ir para o outro lado, sem ter compreendido uma série de questões, eu acho que nos coloca numa situação de risco muito grande nesse novo futuro, né? Por que eu digo novo futuro? Porque vai ser um novo normal. Quando a gente voltar às nossas atividades, a gente vai ter o normal vai ser completamente diferente do que a gente entende como normal. Bom, mas aonde eu estou querendo chegar para não ficar um joguinho de palavras? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, e esse é um assunto que eu considero talvez um dos mais relevantes dentro do âmbito da discussão do futuro das escolas. A gente precisa compreender que no ensino superior, a educação à distância ela já vem se construindo há muitos anos e ela vem avançando paulatinamente. Na educação básica, as ferramentas que possibilitam essa aprendizagem significativa, que possibilitam essas novas metodologias, elas também já estão disponíveis há um bom tempo, sobretudo os sistemas de ensino, as grandes plataformas disponibilizam soluções de excelência, todas elas possuem soluções que são verdadeiramente bastante eficazes, mas só que a margem de utilização dessas soluções ainda é muito incipiente. Você também foi diretor de escola, eu atuei na direção de escola grande parte da minha vida também. Quando a gente começa a analisar os relatórios de acesso, de utilização, de alimentação de sistemas com informações, questões, simulados, etc., percebe que daquele universo de X docentes, um percentual muito pequeno utilizava esse conjunto de ferramentas. E isso acontecia por uma série de razões. As motivações do trabalho, as condições do trabalho, os suportes. A gente precisa compreender que ainda hoje nós vivemos
e vivemos aí em Belo Horizonte, aqui no Rio de Janeiro ou em São Paulo, situações, estou falando de grandes centros, imagina o país na dimensão que nós temos, em que você tem uma tecnologia como canal mesmo de comunicação que ela é frágil. Você tem áreas em que você diz, poxa, eu estou dentro da minha casa, na sala, minha internet pega bem, no quarto não pega. Eu saio daqui, Sim. eu viajo 20 quilômetros, fiquei sem internet. Quer dizer, eu estou dando aqui exemplos absolutamente rasteiros, mas que são ilustrativos, né? É que são De que, regionais, né, André? As exatamente, regiões do Brasil, pela sua diversidade, acabam propiciando, assim, em alguns momentos, o acesso é muito satisfatório, em outros ele é praticamente um acesso que não se dá. é, E como gerir o conhecimento das diversas classes sociais? é, Nós, nos últimos anos, nós trabalhamos em escolas particulares, algumas até confessionais, mas para as escolas públicas, para as escolas que estão aí no interior do país, onde os recursos, tanto tecnológicos quanto econômicos, são deficitários, como que nós vamos pensar gestão do conhecimento nesse âmbito, né? É um desafio muito grande. eu entendo que esse movimento deve ser feito. Primeiro, antes de qualquer coisa, eu acho que a comunidade educativa ela deve ser provocada a dar a sua contribuição no nível técnico e científico, porque nós precisamos chamar, sim, aqueles que são os principais ou os mais relevantes especialistas na área para aprofundar essa discussão, porque eles possuem uma determinada competência técnica que nós, gestores, na verdade, não temos. Nós estamos na ponta desse processo. Na outra dimensão, quando a gente fala de educação pública, isso ganha então uma dimensão que é estratosférica, ela é muitíssimo maior, então ela É, é muito, muito mais complexa. Eu acho que para a educação básica, eu acho que o novo movimento o estímulo, mesmo que provocado por uma situação tão dolorosa como a pandemia, mas o estímulo à utilização de ferramentas tecnológicas quanto ao processo ensino-aprendizagem, mas não propriamente a migração para a educação à distância. Na educação básica, migrar num movimento vertical para a educação à distância, eu acho uma precipitação. Eu acho que isso ainda deve ser muito mais aprofundado sobre o aspecto dos recursos que são disponíveis, das condições econômicas, da dimensão do país, né, das motivações, no caso do docente, das suas implicações. Existe todo um conjunto de perguntas e de questionamentos que precisam ser feitos. E, claro, no âmbito das organizações privadas, é o que as organizações fizeram com esse capital intelectual que elas possuem, que são as experiências dos seus colaboradores ao longo desses 30 anos. O que ela gerou, né? O que ela fez com isso na perspectiva de estimular os seus pares, enfim, a esse novo cenário. Em síntese, eu vou por sim. aí. André, você é um especialista em trabalho de equipe, né? Nós precisamos construir o conhecimento em equipe. Nós sabemos que dentro da hibridez das escolas existem equipes híbridas, né? Você estava dando um exemplo. Uma senhora que está há 30 anos lá na secretaria, né? E que teve que se ajustar à mudança, à transformação educacional que se deu, sobretudo nos últimos 10 anos. É, qual que é qual que é a sua visão sobre a gestão da equipe nesse cenário? Um cenário de crise, um cenário atípico, um cenário novo, em que a maioria da equipe está remota. É, porque muita gente fala de produtividade, fala da importância da sinergia, só que se o gestor não tiver um olhar sobre a equipe dele, pode ser que o trabalho se perca nesse período em que as coisas estão muito disseminadas, as pessoas estão longínquas, né? Como é que a gente pode gerir a equipe num cenário como esse? Olha, eu entendo que esse é um outro eixo determinante, né? Quando a gente está falando especificamente da gestão das emoções, propriamente, né? Eu acho que o grande papel do gestor, né, é compreender
que, primeiro, você não vai resolver o problema simplesmente, e isso é muito comum, né? Novamente, você chega como diretor numa instituição e a primeira preocupação da equipe é qual vai ser a próxima barca, porque esse diretor chega, ele vai mandar 5 embora, contratar 2, fazer assim. E o caminho não é esse, né? Eu estou falando Não. num processo antes de pandemia. Agora, com a questão pós-pandemia, em que as escolas vão ter que fazer um realinhamento, a gente vai chegar nesse ponto na nossa pauta, aqui no nosso roteiro, mas só para contextualizar, eu entendo que a afetividade, né, o gestor, ele cumpre um papel de liderança, e o que caracteriza o líder, né, a liderança é por natureza, é por excelência um atributo da confiança. Você não lidera quem não confia em você. Entendeu? Você pode até chefiar. Chefiar é uma coisa, liderar é outra. Chefiar implica em você dar ordens para serem cumpridas. Grosseiramente falando, ou rapidamente colocando, é É, isso. Simples assim. Liderar, não. Liderar é gerar exatamente essa relação que é de afeto, de comprometimento, de envolvimento, de protagonismo. São todas essas habilidades que você só vai conseguir despertar ou motivar ou incentivar no teu parceiro se ele acreditar em você, se ele confiar em sim. você. Você não vai liderar quem não confia em você. Porque, inclusive, vai acontecer o contrário. Quando você vira as costas, você como diretor, quando eu digo você, evidentemente, estou dizendo qualquer um de nós, quando você vira as costas como diretor, ele vai dizer assim, eu não quero lá saber disso. Ele não consegue nem se comunicar direito com a gente, ele não consegue nem explicar direito para a gente o que ele quer, nem ele sabe o que ele quer direito. Ele está perdido e quando ele coloca, ele quer culpar alguém, porque também é um outro dado importante. A gente não quer resolver o problema, a gente quer encontrar um culpado, entendeu? E aí eu levo uma outra reflexão. Ora, se eu estou dentro de uma equipe em que, na verdade, eu busco culpados, então ou eu estou no lugar errado ou a equipe tem que ser substituída. Então esse não é o caminho, porque as pessoas elas não erram porque elas estão motivadas na perspectiva de provocar o erro. E não há intencionalidade no erro. O erro pode ter acontecido por uma série de variáveis, né? E aí entender que isso não aconteceu intencionalmente, resolver e buscar orientar, esse é o papel do líder, né? Então, se é um atributo da confiança, meu amigo, esse é um ponto determinante para o gestor. Gere a empatia, se coloque no lugar do outro, trate o outro, tenha uma comunicação afetiva com o outro, convide o outro para um diálogo, convide o outro para elogiá-lo, inclusive, na perspectiva de que a equipe enxergue isso. Tenha, sim, esse abraço coletivo. No momento em que ocorre uma falha, ocorre alguma questão que vai na direção contrária daquilo que foi planejado, pensado, é importante que você também dê esse feedback, mas em caráter individual, reservado, sem qualquer tipo de exposição ou constrangimento, porque o erro não acontece, e eu quero acreditar nisso, pela intenção do outro em errar, e sim por uma falha que é da condição humana, que eu posso estar cometendo agora, você ou qualquer outro, não somos infalíveis. Então, quando a gente fala em gestão do conhecimento, ou perdão, das emoções, eu estou querendo dizer aqui que essa questão passa essencialmente e estruturalmente por essa dimensão de liderança que o gestor deve exercer, e que a liderança ela nasce e se desenvolve a partir desse atributo da confiança. A equipe tem que acreditar em você, tem que confiar em você. E isso só vai acontecer se você for afetivo, se você tiver empatia e se você for acolhedor, né? E também se você tiver esse senso crítico da correção de rota, mas sempre numa perspectiva individualizada. Né? Aquela velha frase que o Cortella fala sempre, né? Elogie em público e chame a atenção reservadamente. Perfeito. Olha só, André, o Willer está falando com a gente aqui. O Willer nos conhece há muitos anos. Ele trabalhou quase 3 décadas na rede salesiana de escolas. O Sim. Willer hoje tá trabalhando na rede Santa Maria, aqui de Belo Horizonte. Ele fala que muitas escolas, mesmo particulares, elas ainda não compreenderam o papel da tecnologia informatizada na ação pedagógica.
o querer profissional da educação na ponta seja de ponta sem suporte, né? Então, isso aqui é uma gestão da tecnologia. Então, o que você pode falar para a gente? Logo em seguida, ele fala que o gestor tem sido muito cobrado por resultados, isso gera uma tensão, e essa tensão pode atrapalhar a gestão das emoções, que é o que você vinha falando. Vamos conversar com o William. William, obrigado pela pergunta, pela gentileza, por estar conosco nessa primeira manhã educadora. William, Com o bom André dia. Pestana, do Rio de Janeiro. Bom dia, William. Um grande abraço. Vamos lá, eu vou tentar contribuir a partir do meu olhar. Acho que existem dois eixos aí: o que nós chamamos de tecnologia da informação e o que nós chamamos de tecnologia educacional. A tecnologia da informação está muito mais alicerçada exatamente nos hardwares, nos equipamentos, enfim, naquilo que estrutura, né, o que será, o que passará a ser a tecnologia da educação. Ou seja, é um outro braço. Na tecnologia da educação, nós vamos, na verdade, desenvolver novos processos para esse ensino e para essa aprendizagem, usando essas ferramentas que os computadores, que a fibra ótica, enfim, todo esse aparato tecnológico nessa dimensão física, né, de programas, de softwares, de hardwares, enfim, de novas tecnologias, nos entregam. Então aí é que vem uma questão. Não adianta a gente ter dentro da rede ou dentro enfim, da instituição, seja ela qual for, apenas aquele profissional que vai ser responsável por consertar o computador. Né? É o rapaz da Desculpe, TI, né, André? O rapaz da exatamente. TI, ou a menina da TI. São Exatamente. Profissionais, né? Exatamente. Nenhum demérito, pelo amor de Deus, muito pelo contrário, não é isso que estamos aqui tratando, mas esse é um outro papel, né? Que tem a sua importância, que tem a sua relevância. Mas quando a gente fala na dimensão pedagógica, a gente precisa de um profissional que se preparou para entender como que pedagogicamente a criança vai aprender, como é que devo ensinar usando essas metodologias para que isso efetivamente possa acontecer. E aí a gente precisa compreender que, mais uma vez, isso não vai se dar da noite para o dia, porque algumas instituições vêm se preparando para isso, sem dúvida nenhuma. Eu aqui menciono com muita satisfação, a própria Rede Salesiana tem isso já se construído há muitos anos. Eu trabalhei na Rede Salesiana e posso atestar isso, que eles têm essa cultura, essa visão, e que já vem desenvolvendo isso há muito tempo. Outras redes confessionais fazem isso também com extrema competência. Mas, veja, são exemplos pequenos diante da dimensão do que é o universo, por exemplo, das instituições privadas no Brasil. Uma grande parte ainda das instituições estão naquele caminho de vamos contratar o rapaz da TI ou a moça da TI. E esse rapaz vai pegar aquela aula do professor e vai colocar lá para os meninos assistirem. Não é assim que funciona. Isso é uma outra história. Quando a gente fala na dimensão da tecnologia educacional, a gente vai estudar, pesquisar, vai entender se aquela ferramenta, se aquela tecnologia realmente cumpre aquele papel de facilitar o acesso à informação e disseminar isso de maneira que o conteúdo não seja comprometido, porque a gente não abre mão de conteúdo por causa de tecnologia. Isso é incoerente. Há uma importância essencial, estratégica, em você transferir esse conteúdo, né, provocar uma reflexão a partir do conteúdo, né, que você precisa ensinar para essas crianças. Bom, isso é um braço. Com relação à questão da gestão propriamente, que o William colocou, em síntese, se a gente tiver que resumir o que é gestão, a gente vai chamar gestão de resultado. Né? Agora, qual o problema que eu vejo? Qual é a questão que é tão delicada aí nessa ponta? É porque o ensino da ciência da gestão é algo muito recente no âmbito das instituições de ensino. Né? Inclusive nos cursos de pedagogia. Se a gente pegar os currículos, essa é talvez uma disciplina que, quando existe ali numa especialização para um momento de sei lá, poucas horas,
em que você, enfim, passa pelos conceitos, mas não aprofunda esses conceitos, ou seja, a André, gestão, perdão, a propósito disso, você está com um curso, né? Que você está lançando aí pelo Simpla, né? Pela plataforma da Simpla, não sim, é? Que é o- uma, eu estou percebendo que é um seu movimento na tentativa de dar uma contribuição para capacitar, refletir, analisar com seus pares e até com quem queira aprender. Nós estamos aprendendo sempre. Eu vou me matricular, daqui a pouco você vai ver lá que eu me matriculei. Nós temos que ser aprendizes o tempo todo. é E verdade. talvez uma questão do gestor, seja financeiro, seja o gestor pedagógico, é que ele não pode parar no tempo, né? Senão ele vai ficar dançando valsa enquanto a sociedade dança rap, né? Como é que a gente faz? Nesse caso específico, né, quando a gente fala, né, da gestão financeira, eu acho que o nó que nós temos, a gente tem inclusive discutido isso bastante. Você vem de uma experiência em que você assumiu os dois braços, né, numa instituição, a dimensão administrativa financeira, a dimensão pedagógica, é um desafio que não é pequeno, né, e a gente sabe que agora, bom, primeiro, não tem como a gente não pensar necessariamente num processo de realinhamento econômico. Isso vai acontecer. Não tem como. Isso vai O acontecer plano nas de relações. negócio tem que mudar de formato, né, André? Exatamente. Pronto, você já disse, não precisa dizer mais nada, você já disse tudo. Na dimensão pessoal, ou seja, aquilo que você planejou junto com a sua família, o que eu planejei junto com a minha família, estava válido até final de janeiro, fevereiro. A partir dali acabou. Tem que sentar e falar assim, olha, está pensando daqui novamente exemplos bastante simples e palatáveis. A gente tinha Do planejado cotidiano, é. do cotidiano. Tinha planejado trocar de carro? Esquece. Sabe aquela viagem para comemorar 25 anos de casado? Esquece. Não é o momento de fazer isso. Por quê? Porque eu preciso desse realinhamento econômico. Qual será o novo normal? Ninguém sabe ainda. Então, transferindo esse exemplo para as instituições, o realinhamento econômico, eu até preparei aqui uma colinha, estou olhando para ela, ele é fundamental. Rever os seus compromissos, né, o que você, no plano de negócio que você falou muito bem que você havia elencado, vai ser fundamental, porque aí você vai trabalhar com prioridade absoluta. O que não for prioridade e não for o eixo central da natureza do que você faz, né, tornar-se-á algo que tem que ser colocado para um segundo momento. E aí é claro que as instituições já devem estar prevendo a importância de buscarem, enfim, investir nas tecnologias, porque na volta às aulas elas passarão a ser utilizadas com muito mais frequência, o que não significa dizer que nós vamos mudar enfim, do que nós conhecemos como educação para uma educação à distância. Não é isso que eu estou dizendo. Só que, Não é o presencial para o hiper híbrido, né, André? ex Inclusive os exatamente, alunos, os estudantes, os educandos estão com saudade da socialização, do é claro. encontro, é, da presença mesmo no contato, né? Essa juventude, as infâncias, elas precisam desse contato com os colegas, até porque senão a vida não é digital, né? E eu prevejo, e a gente estava até falando isso um pouco antes, né? Que também vai ter um grande movimento para negociar, renegociar os processos de inadimplência, que parece que no país agora ganham proporções estratosféricas. É isso mesmo? Olha, Paulo, eu não vejo outro caminho. O processo de negociação agora é um processo de negociação um para um, ou seja, ele tem que ser individualizado. Eu, quer dizer, não Isso. tenho, eu não sou advogado, eu não tenho formação técnica, né, não sou um analista financeiro, mas a experiência que tenho de 30 anos com educação, eu sou cria da educação, a minha vida inteira eu trabalhei com educação, professor de escola técnica, coordenador de curso técnico, quer dizer, o que nós chamamos comumente de chão de fábrica, eu vivi ele intensamente. No
âmbito da gestão também. Então, conheço os desafios nas várias perspectivas. Bom, por que eu estou dizendo isso? Essa questão da inadimplência, a leitura que eu faço como diretor de instituição que fui durante grande parte da minha vida e consultor também, eu entendo o seguinte: essa negociação ela deve ser individualizada, ela vai exigir um esforço ainda maior. É importante que cada instituição tenha a sua estratégia. Quando a gente fala das confessionais, a gente sabe que muitas vezes aquela irmã que é diretora ou aquele padre que é diretor, ele não teve essa formação na área administrativa ou de gestão, então ele foi preparado a vida toda para uma outra perspectiva. Então é complicado entabular uma negociação, porque no momento que aquela família se mostra desestruturada emocionalmente, é evidente que o religioso, que é a irmã, que o padre, vai acolher. Esse é o papel dele, é natural, ele vai acolher, ele vai buscar uma forma de dar mais 10%, mais 5%, mais 15%, sei lá. Eu estou aqui viajando na Sim. maionese só para ilustrar. Só que muitas vezes, ao fazer isso, você pode comprometer uma cadeia inteira, entendeu? Então, por isso que nesse momento de negociação, essas instituições que precisam colocar à frente dessa negociação pessoas que estejam preparadas para a negociação, para fazer essa análise dos números e E, entender esses números. André, e não se trata de não ser sensível, né? Mas o momento da renegociação, da negociação, é um momento em que a razão e a emoção elas têm que estar bem, bem sintonizadas, porque e aí é bom que o aparato jurídico da instituição esteja preparado para lidar também. Porque o pessoal muitas vezes procura as pessoas que vão ser conquistados pela emoção. No caso das escolas confessionais, né, os gestores maiores, os padres, mas é preciso fazer uma análise de perenidade da escola, da instituição escolar. Senão, um acordo com um pai ou com um bloco de pais aqui pode ocasionar também que o navio se transforme num Titanic, né? Que ele acabe Exato. não resistindo ao iceberg que vem pela frente aí, e que parece que não é pequeno. Né, Né? Não dá para sonhar também. Né? Todo mundo né, falando do novo normal não pode romantizar muito. Nem todo mundo vai ficar solidário do dia para a noite. Bom, e é preciso compreender. eu não quero com isso dizer que eu não acredito que o ser humano vai evoluir, mas ele também dá provas de que em determinados momentos ele vai procurar suas saídas mais imediatas. E uma coisa que eu acho que é interessante também acrescentar a esse momento da nossa conversa é o seguinte: as instituições confessionais, via de regra, elas são instituições sem fins lucrativos. Então elas possuem dentro das suas unidades de ensino, elas possuem dois públicos: os destinatários e os clientes. Os destinatários é exatamente a razão de ser da sua missão maior, atender aqueles que são mais vulneráveis. Para que eu possa atender a esses que são mais vulneráveis, eu preciso dos clientes, porque eu sou uma unidade arrecadadora também. Então, eu recebo a mensalidade, mas eu recebo essa mensalidade e, em parte, eu devolvo isso na forma de bolsas ou de descontos diferenciados para os meus destinatários. Então, o equilíbrio dessas forças vai ser muito importante. Para isso acontecer, alguém que conheça a unidade, que conheça a realidade, que principalmente tenha no seu DNA colado na sua pele a dimensão do que é a missão da instituição, porque senão vai acontecer o que você falou com muita propriedade. Ou a gente vai para um extremo da total insensibilidade e frieza, que não é a proposta, não é isso que nós Não estamos falando. combina, com o momento, Não né? é. Exatamente, porque você coloca, e eu já vi isso acontecer, aquela instituição, a gente conta o milagre, não conta o santo, aquela instituição que contrata um excelente profissional da área, um sujeito com uma enorme com conhecimento, mas sem nenhuma experiência com o ambiente educacional, né, em primeiro lugar, e muito menos com o ambiente educacional confessional, né, e aí ele vai à frente de uma negociação com um conjunto de famílias, sem que ele tenha essa percepção da missão da instituição. Isso também vale para as não confessionais. Não adianta colocar aquela pessoa também na ponta que é totalmente insensível, diz, eu não dou R$ 1, e o outro, não, pode levar tudo. Não é por aí, as coisas não vão funcionar dessa Ô, forma. André,
e isso acaba impactando em dois tipos de gestão, né? A gestão do futuro, da perenidade da instituição, e a gestão da comunicação com o cliente e com os educandos. Mas o William tem uma reflexão aqui, ó. Alguns analistas dizem do momento dessa revolução educacional que estamos vivendo. Outros temem a precarização. Como vocês percebem esse momento de evolução educacional? É evolução ou é precarização, André? É a pergunta dele. Olha, na verdade, eu acho que de alguma forma a gente está experimentando essas duas realidades, né? Eu acho que está, na verdade, se descortinando, está se escancarando uma série de fragilidades nessa atividade econômica que a educação privada exerce, né? A gente não pode esquecer que a escola é uma empresa prestadora de serviços, existe um contrato entre duas partes, né, em que você assume um conjunto de responsabilidades e a outra parte idem, né? Agora, o que acontece é que ao longo do tempo, nós nos movimentamos de maneira muito lenta na direção de acompanhar as inovações, de acompanhar, né, a profissionalização da gestão propriamente, né? Normalmente a gente escolhia o diretor apenas pelo fato dele acompanhar a instituição há 30 ou 40 anos, sem que propriamente ele tivesse tido a formação ou tivesse buscado a formação em ciência da gestão, em gestão propriamente. E Esse é o lado. expertise é fundamental, né, André? Para um momento Exato. como esse, então. E é o lado que escancara essa precarização. Agora, com relação à perspectiva realmente de você estar inserido nesse novo mundo, né, nesse futuro, isso vai na dimensão daqueles que fizeram o dever de casa, que enfrentaram, que entenderam que a gestão era algo determinante, é a bússola da instituição. Sem gestão você não sabe para onde vai, você precisa saber onde você está e aonde você quer chegar. Isso é papel da gestão orientar. Acredito que dentro desse cenário, sem dúvida, nós vamos ter uma perspectiva de um grupo de instituições que não vão conseguir suportar esse momento. É natural, isso certamente vai acontecer. Isso deve acontecer e deve impactar muito mais aquelas instituições que ficaram presas, né, aquele paradigma anterior, aquela que a gente chama de gestão de elipse do esforço, ou seja, cada ano que passa você faz um esforço maior para chegar no mesmo lugar. Então, se você está percebendo ao longo de 2, 3 anos que você está cada vez mais se esforçando e você não sai do lugar, é porque alguma coisa está errada. E essa alguma coisa, ou essas várias coisas, precisam ser diagnosticadas, precisam ser levantadas, precisam ser identificadas para serem tratadas, né? Isso. Ô, André, permita uma coisa aqui, quero te dizer. Para as instituições que estão nos escutando, né? Eu tive a grata felicidade de conviver com o André. Ele que é um consultor que tem essa expertise para ajudar as instituições nesse momento. O gestor tem que ser humilde para a hora da consultoria, né, André? Você que tem, eu fui testemunha de centenas de escolas que você acompanhou e que conseguiram melhorar a sua performance na medida em que o gestor assumiu o compromisso de estar com você, com a sua equipe, né? Eu te agradeço até pelo convite a fazer parte em algumas vezes da sua equipe. Nós precisamos pensar a gestão do futuro e a comunicação, né? Que é o nosso tema da manhã educadora de amanhã, né? Na verdade, eu agradeço a tua deferência, o teu carinho de sempre. Muito obrigado, meu amigo. E você tocou no ponto central, porque normalmente o diretor, né, os grandes diretores, né, quando eles contratam a gente, eles contratam pensando, colocando na cabeça deles que nós vamos dizer para a equipe deles, para os coordenadores deles, aquilo que ele gostaria de dizer, mas não diz. Só que não é assim que a coisa funciona. Muitas vezes o problema está com ele mesmo. O gestor precisa ter essa humildade. Está com ele em que medida? Ele não ama a instituição, ele não ama a educação. Não, não é isso. É porque ele precisa ter a habilidade, essa é uma habilidade essencial para o gestor. Ele precisa ter a habilidade de não tomar decisões a partir daquilo que é a percepção dele,
porque a percepção dele, isolada do conjunto, desculpe a franqueza, não quer dizer nada, a não ser a percepção dele. A percepção dele, se não for validada pelo grupo, e o que é ser validada? A gente precisa entender que ela, de fato, não é uma leitura individual, mas é um senso comum. As pessoas percebem que aquilo não está indo bem, aquilo está errado, aquilo não está funcionando. Então não sou eu que estou percebendo isso, somos todos nós, cada um na sua área, no seu setor, mas percebe isso de alguma maneira. Então eu tenho a habilidade de não tomar decisões a partir daquilo que eu simplesmente eu acredito. Mas aquilo que eu acredito, eu externo para o grupo e peço ao grupo que de forma muito tranquila, muito serena, né, me devolva qual é a sua percepção. E juntos, então, chegamos a isso. Não adianta você contratar a consultoria, não, André, você vai lá e você vai dizer para ele tudo aquilo que ele precisa ouvir, porque ele... Não é assim que funciona, não é, o Fica caminho parecendo não é que o esse. consultor é um mágico, né? Um mandrake, alguém que vai tirar da cartola algum resultado. Na verdade, quanto mais a equipe tiver sinergia, entendendo que dentro de uma escola podem existir outras tantas, né? Porque em alguns casos a gente vê, né, André, que tem 3 escolas dentro de uma, né? Que as equipes pouco se interagem, que falta comunicação efetiva e afetiva, faltam rituais assim de confraternização e de interação, de formação continuada, que podem redundar lá na frente, reverberar num processo que vai fazer evoluir a instituição. Esse pensar o calendário é também algo que pode, em muito auxiliar o crescimento exponencial da escola, né, ou da rede. O que você pensa? Olha, quando você vê essa questão da comunicação, acho que outro exemplo que é do cotidiano, bem simples, mas ilustrativo, se a gente andar, vamos para o ano passado, vamos pegar o exercício de 2019, faça uma reflexão, as escolas que estão nos ouvindo, as redes, e analisem o seguinte, quantas vezes em 2019 nossos coordenadores, nossos diretores, nossos gestores convidaram as famílias para dar boas notícias, para dar os parabéns. A gente chama para dizer que o menino brigou, que o menino não está com uniforme, que o menino se atrasou, que o menino está dormindo na aula. Ligou para casa, eu já olho para minha filha e digo, o que você fez? O meu olhar é de censura. Por quê? Porque não existe um rito de boa prática, né? As boas práticas são invisíveis. Como é que faz isso? Pronto, você disse tudo. Então, quando a gente fala dessa comunicação, a gente tem que pensar já em rever isso. Por quê? Porque agora, preparar a escola para a volta às aulas, nós estamos começando aqui, já colocando por grupo, estamos começando a desenhar um trabalho com a parceria do Paulo, nós vamos fazer um trabalho nesse sentido, inclusive para fora do Brasil. O que acontece? Preparar as escolas para a volta às aulas, as pessoas estão pensando exatamente em todos esses aparatos que são fundamentais, eu não discuto, mas a gente precisa pensar na saúde emocional, né, psicológica, no afeto. Quer dizer, as pessoas estão isoladas há pelo menos 2 meses e ficarão mais algum tempo. Elas foram retiradas das suas vidas, das suas rotinas, como nós. Né? E isso compromete essa relação afetiva, isso compromete essa dimensão emocional de você se identificar como sujeito. Né? Então, acho que as escolas devem, no âmbito da comunicação especificamente, elas devem preparar já, porque nós vamos voltar à atividade, com fé em Deus, isso vai acontecer. Nós temos que começar a preparar já e planejar como isso vai acontecer no retorno às aulas, o acolhimento dos nossos alunos, das nossas famílias, mas também dos nossos educadores. Quer dizer, a gente precisa pegar essas pessoas e compreender que elas são sujeitos fundamentais nesse processo, e elas precisam se sentir também acolhidas, e isso foi sonegado da gente da noite para o dia, foi retirado da gente. Né? Então, no âmbito da comunicação, pensar isso vai ser fundamental. Pensar, você falou do calendário, tem um calendário que você vai preparar, enfim, para fechar o ano letivo, isso é uma coisa, a equipe técnico-pedagógica vai trabalhar nisso, já deve estar trabalhando nisso, sem dúvida nenhuma. Sim. Mas existe um outro calendário, que é esse calendário
que eu chamo de uma comunicação afetiva. Como é que eu vou? Eu preciso reunir essas pessoas, eu vou precisar fazer vários encontros, eu vou ter que estar ali, sabe, o acolhimento, o bom dia, o estar presente, isso vai resgatar essa autoestima, porque de alguma maneira, né, a nossa autoestima fica comprometida, sem dúvida nenhuma. A gente se Fica. sente um órfão de nós mesmos. E sem Somos contar que órfãos de nós mesmos. a própria equipe, né, ela vai ter que pensar uma coisa, cuidar dela, o que a BNCC chama de autocuidado e autoconhecimento. André, no nosso tempo está indo, eu queria te agradecer, convidar para amanhã, né, amanhã o nosso tema é comunicação, né, na Manhã Educadora. Esse vídeo ele vai para a plataforma do YouTube, vai para o Facebook e outras pessoas nos verão além dos que já estão presentes. Então eu queria que você se despedisse falando do seu curso, de como você pode ajudar também as escolas aqui de Minas e do Brasil nessa transição. Você que é um especialista, que a gente referenda e indica sempre. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. O curso está na plataforma, na Simpla, Gestão e Educação, uma empresa chamada Escola, é um mini curso. Nós estamos já desenhando um outro curso, Paulo, é uma parceria com a Educação é o Alvo, com o Paulo. A nossa proposta porque nesse momento é o que conseguimos fazer, utilizar a tecnologia para levar enfim, as nossas experiências, o nosso olhar sobre a educação para a comunidade educativa em geral. O acesso, divulgando o meu canal, @oficialEM, ou seja, de educação, M de movimento. Então, Educação em Movimento é o canal, @oficialEM é como a pessoa pode se inscrever, se cadastrar, se colocar lá para participar do canal. E, claro, esperar vocês amanhã, vamos falar de comunicação. Eu espero que a gente consiga contribuir com esse momento para aqueles que estão nos ouvindo e, claro, desejar aí sucesso, saúde e prosperidade para todos nós. E mais uma vez te agradecer, Paulo, pela confiança. Estamos juntos, vamos adiante. Perfeito, tamo junto. E, André, fala da sua live lá para a África, para Angola, né? A gente já está desenhando isso, nós vamos, com o terceiro parceiro, o Paulo está inserido, nós vamos fazer um trabalho, já começamos, nós temos no dia 27, agora, amanhã, às 3 horas da tarde, amanhã às 3 horas da tarde, eu estou numa live com o professor Serrano Freire, e nós vamos falar exatamente preparando a equipe, preparando os educadores para a volta às aulas, vamos falar um pouco sobre isso, sobre a nossa experiência, sobre o como fazer. Já estamos também desenhando um programa de formação para os educadores de lá, mas também para os educadores daqui, utilizando a plataforma inclusive, onde o Paulo vai estar inserido nesse projeto. A gente espera, esse é um primeiro momento, no segundo momento a gente espera levar isso também de maneira presencial, com conteúdos. O Paulo me provocou aí na questão do livro, eu tenho pensado muito nisso, estou querendo fazer um trabalho, na verdade eu estou aqui como o pessoal, como a garotada chama, dando um spoiler, nem tinha falado com você, mas eu estou pensando em fazer um trabalho a 4 mãos, com você, te mandar para a gente poder editar isso e disponibilizar para os nossos diretores. Foi uma provocação que você fez no nosso primeiro encontro, né? E aqui eu quero finalizar deixando registrado que eu não sei se misteriosamente ou não, mas eu acredito na intervenção divina. Eu acho que nada efetivamente acontece por acaso. Quando nós fizemos a nossa primeira live, na verdade você me convidou, eu ainda estava tentando entender como fazer e de repente você me fez aquele primeiro convite. Foi uma experiência agradabilíssima e de lá para cá não parei mais. Mas você foi o mentor disso, foi quem deu o empurrão. E agora a questão do livro também. Nós vamos fazer esse livro a 4 mãos. Avante! Né? E a gente vai conversar depois para poder lançar. Eu quero ver se consigo fazer esse lançamento num processo de volta às aulas, aí em Minas e pelo Brasilzão todo aí afora. Estou conversando, inclusive, com outros estados já nesse sentido. O pessoal tem falado comigo, eu estou conversando com eles. Perfeito. Aqui atrás, André, tem o troféu Malala.
Esse é um Isso troféu aí. que a gente entrega, é o turbante da Malala, né? Que Sim. a gente entrega a educadores que se destacam, né? Então aguarde que daqui a pouco você vai. Tá bom. Um abraço, Obrigado. Um abraço. tudo Fiquem de com bom. Deus todos. Felicidade, saúde. Um grande E abraço. Até amanhã, gente. em breve o vídeo tá nas plataformas, tá bom? Salva Vou aí nos fazer seus isso feeds agora. que eu vou colocar. Grande abraço, gente. Até amanhã, se Deus Abraço. quiser. Até Namastê. mais. Valeu, André. Tchauzão. Valeu. Até mais.